Hoje iremos falar do famoso livro de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Galera, mais uma resenha chegando no canal e hoje iremos falar da famoso livro de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, que todo mundo fala que é um livro sobre tem amor, mas é mais vingança e ciúmes. Gente, é o seguinte, o Morro dos Ventos Uivantes, temos dois personagens que são os principais, que seria o Sr. Radcliffe e a Cat, que é a namorada do Radcliffe. Nisso, a história começa, né? Olha só, eu já ia pular essa parte. A história começa com o Sr. Linton chegando no Morro dos Ventos Uivantes, sendo que o Sr. Radcliffe é o dono. E tem a senhorita Radcliffe, tudo, né? E nisso o Sr. Linton ele se hospeda na casa, sendo que o Sr. Radcliffe acha até estranho, porque é difícil ter hóspedes na casa, né? Ter visita na casa. E ele falou, não, pode ficar num aposento aí, de boa. Né? Que até ele fala que é raro ter visitas. Então o Sr. Linton ele vai num aposento de visitas, marcar num quarto. Desculpa, gente, tô soluçando aqui. Então ele vai num quarto meio abandonado, né? Que ele não tem visita, já faz anos que não tem visita na casa. Nisso ele começa a dormir à noite. Só que nessa noite acontece uma coisa meio tenebrosa. A janela começa a bater por causa do vento, né? Dos ventos, né? Que bate no morro. Então, quando o Sr. Linton ele vai sair para arrumar a janela, ele escuta uma voz. Ele fala, não, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Aí ele fica assustado, eu falei, nossa, eu vi alguém gritar, né? Alguém chamar, alguma coisa assim, ele fica meio doido, né? Porque ele não sabe de onde tá vindo essa voz. E ele chama o Sr. Radcliffe. Fala, Sr. Radcliffe, Sr. Radcliffe, tem alguém ali chamando lá fora. Aí o Sr. Radcliffe olha para a janela, assim, meio espantado, e realmente escuta essa pessoa chamando lá de fora. E ele lembrando da Cat, né? Do amor da vida dele. Então ele fica meio louco, né? Ele fala pro Sr. Little sair dali, agarra ele com força, né? Fala, não, sai de casa, não sei o quê. E, e nisso ele fica louco. Na hora que ele escuta a Kat chamando ele, se ele, que a Kat não tá mais viva, né? Mas ele sai desesperado, ele abre a porta e sai desesperado no meio da tempestade, no meio da névoa, né? E o Sr. Little falou assim, mas pra onde ele vai? Ele sai desesperado aí, correndo, não sei o que aconteceu com ele? Aí a senhorita Radcliffe fala assim, se você quiser eu conto essa história que se passa há 40 anos atrás. Então volta no tempo, quando tem a família Herschel, se eu falei errado, desculpa, mas é a família Herschel, que temos como filho a Kat e eu não vou lembrar o nome do filho. São dois filhos que o Sr. Herschel tem. Mas não é Linton, é Isaac. Agora não vou lembrar. É que é tanto personagem nessa história, gente, que eu fico meio perdido. Mas vamos focar na Cat, né?
A Cat e o irmão dela. Que, se eu lembrar, eu deixo aqui descrito no, no vídeo. Então a história se passa 40 anos atrás, que tem a família Herschel. E nisso aparece o Sr. Herschel com o cavalo dele voltando para casa, né? Do Morro dos Vesuviantes. E nele veio um garoto. Um garoto meio abandonado, meio estilo, né, de mendigo. Então a criada pergunta, falei, mas o que é esse garoto aí? Ela falou, não, eu achei abandonado lá na Inglaterra, não sei o que, lá na cidade. E ele tava tudo judiado, né, batendo nele, de tá com fome, não sei o que. Então a criada pergunta, qual que é o nome dele? Aí o Sr. Herschel, não, vamos chamar ele de Radcliffe. Aí beleza, Radcliffe, quando criança, foi adotado pela família Herschel. E nisso, a Cat e o Sr. Radcliffe, né, que seria o Radcliffe, né, eles começam a ter um laço de amizade. Eles crescem juntos e tal, só que o irmão da Cat, ele não gosta do Herschel. Do Herschel não, do Radcliffe, perdão. Ele não gosta do Radcliffe. E é um que ele fica com rixa dele, direto. Fica com rixa direto, bate nele direto. E a Katia não gosta quando bate nele. E toda vez que o Radcliffe apanhava, a Cat se envolvia no meio e batia no irmão. Eu falei, não, não bate nele não, não sei o que e tal. E com o tempo, Radcliffe e a Cat começam a ter um relacionamento, eles acabam se gostando de verdade. E nisso vai se passando o tempo e tal, só que o Radcliffe, ele não... Por mais que ele foi adotado pela família Herschel, ele, ele não conseguiu, digamos assim, crescer na família. Ele sempre foi um servente do irmão da Cat. O irmão da Cat sempre humilhando ele, falando ele, não, vai lá no pasto, vai fazer alguma coisa, vai cuidar dos cavalos e se vira, sabe? E a Cat não gostava do jeito que o irmão tratava o Radcliffe. E nisso, chega uma hora que o Radcliffe fica de saco cheio, de tanto ser humilhado, e vai embora. Some, vai embora, não volta mais. Fica um tempo fora. Se passa alguns anos, a Cat já casada, né, com outro homem, e do nada aparece o Radcliffe de novo. Só que agora ele já não é mais aquele mendigo, aquele servente, digamos assim, né? Nisso, ele volta como um cavaleiro. E eu parei e pensei assim, foi, nossa, esse caso, essa história, né, do Morro dos Ventos Uivantes, lembra um pouco do... Desculpa, minha garganta. Lembra um pouco do O Conde de Monte Cristo. Lembra bastante o Conde de Monte Cristo. Pelo menos essa cena aí que eu acabei de falar. Então o Radcliffe fica anos fora, e volta como um cavaleiro, digamos assim. Né? Cavaleiro. E, e nisso ele aparece pra Cat de novo. Só que a Cat já tá casada com outro homem. Então o Sr. Radcliffe ele não fica com rixa, não fica com raiva. Ele simplesmente aparece pra ela e fala, ó, me tornei um homem maduro, né? Amadureci, me formei, estudei, e agora sou um homem respeitado. E a Cat, sim, sabe, ela olhou pro Radcliffe e ficou assim, nossa, você não parece o mesmo. Você mudou muito. E todo mundo que conhecia ele desde criança, né, desde a adolescência ou quase adulto, notou uma diferença grotesca nele.
uma diferença muito grande. Porque ele não era um simples homem. Agora ele virou um senhorio, né? Um, tipo, quase um dono de fazenda, vamos dizer assim. E nisso, ele sempre fica na cola da Cat. Só que a Cat se casou com outro homem, sendo que ela tem sentimentos pelo Radcliffe. E a história se envolve muito nisso daí. É o amor de Radcliffe e o amor da Cat, entendeu? Sendo que a Cat realmente amava o Radcliffe. E o Radcliffe também amava a Cat. Só que eles não podiam ficar juntos, porque a Cat já estava casada com outro cara. E o Radcliffe sempre admirou a Cat. Só que o Radcliffe, ele era meio obcecado pela Cat. Só que vira e mexe assim, de vez em quando eles brigavam. Só que às vezes o Radcliffe passava do limite, às vezes eles brigavam, só que o Radcliffe já dava umas duras na Cat assim e tal. Uma hora eles ficam bem, outra hora ficam mal, fica brigando, não sei o que, fica nessa de gato e rato, né? E só que é tipo, como é que eu posso dizer o relacionamento deles? Como fosse Romeu e Julieta, só que não era, era bonito de se ver o amor deles, só que eles não podiam ficar juntos mais. Porque a Cat já era casada e Radcliffe ainda estava na dele, só que não tirava a Cat da cabeça, entendeu? Mas resumindo a história, gente, o que que essa história me tirou da cabeça, né? Qual que foi a reflexão da história, né? Sendo que eu não vou falar o final, o que que acontece, daí depois vocês vão ler. Vocês sabem que toda resenha minha eu não falo a cereja do bolo. Eu só falo até uma certa parte, dessa parte em diante vocês vão saber o porquê. Que eu já falei, a Cat morreu, mas vocês não sabem o porquê que ela morreu. Então, vocês teriam que ler o livro para saber, porque eu não vou contar aqui tudo. Vocês sabem, toda resenha eu não falo a cereja do bolo. Eu só falo até uma certa parte para deixar vocês curiosos para depois vocês pegarem o livro e ler. Sendo que o livro tem, acho que, 350 páginas. Pelo menos a versão que eu tenho é 350 páginas. Mas, gente, o que que eu tirei de reflexão sobre essa história do Morro dos Ventos Uivantes? Por mais que você ame uma pessoa, deixa ela aí. Entendeu? Não fica preso ao passado. Por mais que assim, pô, a pessoa me ama, eu também amo ela, só que ela é casada, eu não sou. Tipo, sabe? E como uma mulher pode te deixar louco a ponto de você ficar obcecado por fazer tudo por ela. Digamos assim, ah, beleza. Sou apaixonado por uma mulher, só que essa mulher é casada com outro cara. Esquece. Não adianta, por mais que assim, ah, beleza, vocês tiveram um caso ou um relacionamento do passado, tipo, ah, por mais que ela fale, ah, eu amo você e você a ama. Não adianta, gente. Uma mulher pode. Uma reflexão que eu vou deixar aqui. Uma mulher pode tanto te elevar, como pode te derrubar. Entendeu? Essa é a reflexão. Uma mulher pode te elevar, como também pode te derrubar da noite pro dia. E uma mulher pode mexer muito e muito no seu psicológico. Então, escolha bem a mulher que você vai ter na sua vida. A mulher que vai estar na sua vida. Porque dependendo da mulher, a mulher pode te tornar um rei, vamos dizer assim, né? Ou pode te deixar como um mendigo, louco, né? Louco, você pode ficar louco, paranoico por causa dessa mulher. E tem casos sim disso, você sabe muito bem disso. Só que o caso do Morro dos Ventos Uivantes é muito mais pesado do que vocês imaginam. Isso daí que eu tô falando é muito pouco perto do que tem na história. Na história acontece muita coisa, gente, muita coisa.
Pra quem não assistiu, tem um filme de 1936, se eu não me engano. Filme antigo. O Morro dos Ventos Uivantes, que foi o. Só bobear, acho que foi a primeira versão do Morro dos Ventos Uivantes que fizeram. Tem no YouTube, se vocês procurarem de 1936, se eu não me engano. É muito bom esse filme e eu comprei na Shopee usado, original. E é muito bom o filme. Tem 1h30, 1h40 no máximo. Mas é uma história muito legal, gente. E é uma história pesada. Não é uma história assim de amor, não é Romeu e Julieta. Até tem um romancinho lá, mas só que a história é bem pesada, gente. A história é muito pesada. Vocês não têm ideia. Da parte que eu falei aqui do livro, é só um. É só a ponta do iceberg, vamos dizer assim. É só a ponta do iceberg. O que acontece depois, vocês não fazem a mínima ideia de quão pesado que é essa história no mundo dos vezes uivantes. E é isso daí, galera. Esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? Nós tamo junto, rumo a 1.000 inscritos. Vocês são foda e fui.